equipamentos e atesta se o equipamento é idôneo ou não, especialmente se ele paga os 85% de retorno ao apostador ou não. Eu só quero dizer uma coisa, eu não estou colocando em dúvida a idoneidade da Universidade Federal, mas também nenhuma instituição está acima de qualquer suspeita. Todos são compostos por pessoas humanas que podem fazer coisas erradas ou não. Então, nem estou acusando, mas também não estou dizendo, olha, presunção vindo de lá, o senhor está com a presunção toda errada. Não, a sua presunção é errada. Olha, somos todos honestos. Regra é essa. Olha, a universidade é honesta. Eu estou dizendo, primeiro, todos são honestos. Não, a sua premissa, vai me desculpar, o senhor está com a premissa errada. Não, a falibilidade é exceção. Eu acho que eu não me fiz entender. Não. O que eu não posso é, como procurador da República, aceitar que, olha, isto porque veio deste órgão é totalmente honesto. Eu presumo que são honestos. Entre presumir e acreditar piamente vai uma distância imensa. Eu presumo, mas eu me dou ao direito de investigar. Isso não quer dizer que eu seja desonesto. Se não, se eu fosse passar por se cada vez que eu fosse passar por um detector de metal, dissesse, não, eu sou honesto, eu não estou armado. Estão dizendo que eu sou desonesto, não é assim. Então, a gente é presumido honesto, mas com direito a se verificar. E isso aí... Eu acho que a sua premissa está totalmente errada. De qualquer maneira, tudo isso passa pelo principal, que é os teus ouvintes e os cidadãos que estão assistindo o programa podem até ficar confusos dessa conversa, entendendo que está legalizado esses jogos, né? E o Ministério Público quer deixar bem claro que, para o Ministério Público, enquanto não vier uma lei federal regulamentando e dizendo como o Estado pode fazer, esses jogos todos estão à margem da lei. Pessoal, vamos para o intervalo comercial e, em instantes, na nossa próxima participação, as perguntas do João no Estreito e do Flávio, também aqui em Florianópolis. Até já. Bingos, videoloterias, loteria instantânea, o que pode e o que não pode? Esse é o nosso assunto hoje, aqui em Santa Catarina. Vamos às perguntas de vocês, tem muita gente ligando, muita gente participando, isso é muito bacana. O João no Estreito, com todo respeito à mesa, bingos, jogos de azar são proibidos no país. Mas como o presidente da República assina uma lei permitindo uma loteria para os times de futebol, ele cita aqui time mania. Pois é, o senhor vê ilegalidade também nesse tipo de loteria? Não, primeiro nós temos que ver são duas situações, né? Esses sorteios que existem aqui no Estado, eu não vou citar nome nenhum, porque aí eu posso esquecer de outros, eu vou colocar alguns em situação complicada. Esses sorteios que a gente vê pela televisão aí, eles são legais ou não? Isso é uma questão. Quando é que eles são autorizados pelo governo federal ou estadual? Ponto 1. Ponto 2. Se o presidente legisla, a União pode legislar. Então, se a União autoriza a loteria esportiva, a loteria federal, está dentro daquela autorização constitucional para legislar sobre sorteios. Então, a União efetivamente pode legislar e pode fazer esse sorteio. Ok. Aqui, o Flávio em Florianópolis, a Constituição fala em sorteio e consórcio e não em sorteio e loteria. Acho que o Ministério Público deveria se preocupar em coibir crime e não em proibir uma atividade que tem a ver com lazer e diversão da população. É a opinião do Flávio em Florianópolis. E o Ministério Público não quer proibir nada. Eu deixei claro no isento, ele não entendeu, e vamos ser bem claro para ele. A base toda do nosso Estado de Direito, de uma civilização, é o cumprimento das leis, da lei maior que é a Constituição, das decisões do nosso tribunal. Então, se é proibido, a única preocupação do Ministério Público é a seguinte: é proibido, vamos cumprir no Brasil e no Estado a lei e a Constituição. Senão vira bagunça, sabe, meu querido ouvinte? É nesse sentido. Agora, nós não queremos proibir nada. Se o legislador, o deputado, o senador em que você votou disser que é para esses jogos serem legais, o Ministério Público vai respeitar porque é legal. Agora, hoje é proibido, é só isso. Se é proibido, alguém tem que fazer cumprir essas leis. O Chicão, aqui em Coqueiros, no continente, para o procurador também, o Dilcota, por que não solicitar a fiscalização sobre o jogo do bicho
O jogo do bicho está à margem da lei. Os promotores de justiça têm muitos processos nisso, são condenados. Recentemente teve várias condenações. Veja bem que o Ministério Público não é polícia, isso cabe à Polícia Civil, e a Polícia Civil fazendo os flagrantes nos donos de jogos do bicho, todos eles são processados. O Ministério Público leva às últimas consequências isso. Também está fora da lei o jogo do bicho. Procurador Manuel Cordeiro Júnior, o Bruno no Itacurubi, aqui na ilha de Santa Catarina, por que não regulamentar as máquinas locadas especificadamente para o jogo? Pois é, também confusa essa pergunta aqui. Mas ele se referia às máquinas... Aquelas que têm barzinho. Isso, essas o Estado não tem interesse porque teria dificuldade em controlar. Essas seriam ilegais até mesmo aqui em Santa Catarina no entendimento do Estado. Hoje, inclusive, o decreto deixa essas máquinas à margem. Essas nós aceitamos até que se chame de caça-níqueis, porque essas têm essa única finalidade. Perfeito. Aqui o Antônio, em São José, na Grande Florianópolis... Os bingos e videoloterias são uma violência contra as pessoas porque deixam muitos endividados. Segundo ele, outros chegaram a cometer suicídio devido ao grau de endividamento. Bingos e videoloterias não deveriam ser legalizados, é a opinião do Antônio em São José. O Paulo César em Florianópolis, só lembrando que o caso Valdomiro Diniz explodiu dentro do ambiente da Caixa Econômica Federal. Por que o Ministério Público Federal não impede os jogos da Caixa? E outra, porque o Ministério Público Estadual não acaba com caça-níquel de bar? Bom, primeiro a questão da Caixa. A questão da Caixa cai na permissão da Constituição. O artigo 22 permite que a União legisle sobre consórcios e sorteios. A União legisla e permite e está cumprindo a permissão constitucional. Portanto, é legal, não se vai combater, como disse o meu colega do Ministério Público. O nosso negócio é cumprir o que está na lei. Se está na lei e a lei é constitucional, como é o caso de todos os sorteios da loteria, nós vamos cumprindo e vamos ficar quietos. Pois é, procurador, com relação a caça-níqueis em bares, aí há uma convergência do pensamento do Estado e do Ministério Público. E a Polícia Civil que tem a obrigação de... Mas esse aí não precisa de ação nenhuma, é só chegar, passar e recolher, né? Exatamente. E tem feito isso. E depois destrói essas máquinas. Essas máquinas são isso aí não precisa de ação nenhuma, de autorização judicial, não precisa, né? E quem tem essa estrutura é a Polícia Civil. Parece que o Estado tem que, de fato, identificar quais são os equipamentos regulares e os equipamentos irregulares. Quando o senhor comentava antes, doutor Brandão, sobre a presunção da legalidade, né, me parece que o decreto 076, como resultado da legislação existente a nível federal, em nível federal, ele regulamentou uma atividade e presume-se ele legal. Sim. Então, a atuação do Ministério Público não deveria ser agora tão somente discutir a constitucionalidade ou a legalidade da edição desse decreto, ao invés de se insurgir contra uma empresa, por exemplo? Não. O que eu estou fazendo o que eu fiz foi mandar um ofício, eu, o doutor Celso Três e o doutor David, 3 procuradores da República, um lotado em Tubarão, outro em Joinville, outro em Blumenau. Nós fizemos um ofício para o Procurador-Geral da República pedindo para ele entrar com uma reclamação no Supremo e um pedido de intervenção federal no Estado de Santa Catarina. Fizemos isso para ser discutida a constitucionalidade. Não fizemos mais nada. Perfeito. Porque na edição da Lei 11.348, quando ela vigia ainda não havia sido declarada inconstitucional, né, algumas empresas que estavam autorizadas pelo Estado a explorar a loteria e tinham suas lojas devidamente abertas, né, sofreram ações civis públicas e até ações de busca e apreensão, lá prendendo seus equipamentos lá tal, e foram impedidas de trabalhar, mesmo na vigência da lei 11.348, que presumia-se constitucional. Né? Então, o temor, talvez, do empresário e da associação também é esse, que agora, após as empresas estarem autorizadas pelo Estado, pela CODESC, venham abrir as suas casas e tenham novamente essa reação do Ministério Público. Isso pode acontecer porque o Ministério Público entende. O Ministério Público talvez não tenha a paciência da Polícia Civil e faz com que a Polícia Civil, porque entende que o decreto do governador e a legislação e qualquer disposição estadual está contra a lei. Foi levado pessoalmente a Brasília um pedido da ADIM para o procurador. Nós temos
Pode ser que saia uma liminar logo, Na né? existência do decreto, da autorização de um órgão de governo, que é a CODESC, para explorar alguma atividade, é natural que a polícia também não haja de ofício, porque que aguarde, então, ou uma decisão judicial para agir, ou então lá a decisão... A gente entende isso, a gente entende isso, e a população cobra do Ministério Público, e eu sempre digo, o Ministério Público não é polícia. O Ministério Público age de outra forma. Ele age com que a polícia vá agir e vá fazer esse trabalho. Existe em todas as cidades grandes delegacia de jogos e diversões. E nas comarcas, os delegados. Aí o Ministério Público atua dessa forma de fazer essas autoridades policiais agirem. Parece que a jogada dos órgãos de fiscalização, incluindo principalmente a polícia, está de fato identificar aquele que está regulamentado e aquele que não está regulamentado. Aquele que está autorizado pelo Estado, mesmo que precariamente, e aquele que não está autorizado pelo Estado. Que hoje, o que nós vimos durante a edição da Lei 11.348 era uma ação do Ministério Público e também da polícia contra toda atividade, clandestina ou não clandestina. E o senhor sabe que me parece aqui que as empresas que estiverem devidamente regulamentadas, autorizadas pela CODESC para explorar a atividade, elas mesmas, os empresários, eles vão se tornar os maiores fiscais da lei, impedindo assim que a atividade clandestina exista. E só complementando, o que Santa Catarina está fazendo, o que o governador Luiz Henrique fez aqui ao editar o decreto regulamentando a atividade, foi nada mais do que aquilo que tem na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na própria Argentina, em quase todos os países do mundo. Até poderia citar aqui, dos 108 países participantes da Organização Mundial do Turismo,